Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel dominando fórmulas e funções. Nessa aula, vamos falar sobre as funções que fazem soma no Excel. A gente tem a função soma, que é uma função bem simples, bem utilizada. Vou falar também sobre o autossoma, sobre a função soma-C, que é quando a gente quer fazer uma soma mediante um critério. E se você tiver 2 ou mais critérios, a gente vai utilizar o soma-6 para fazer essa soma aí com alguns critérios, né? Então vamos lá para a nossa aula. Bom, eu tenho aqui uma planilha que mostra dados sobre data de venda, região, vendedor, quantidade em quilos, né? Tem algumas informações aqui. Eu estou aqui na planilha soma. O que eu vou fazer aqui? Uma soma simples, né? Total aqui embaixo. Eu vou clicar aqui na célula onde eu quero o resultado. Célula E25. Eu vou fazer soma. Eu poderia fazer essa soma de várias formas. Fazendo com uma fórmula que a gente aprendeu lá no começo sobre fórmulas, eu pegaria aqui, né, o sinal de igual, ia clicando aqui nas células, por exemplo, eu tenho aqui o E4, ia somando manualmente, mais o E5, mais o E6, mais o E7, assim por diante. Claro que eu não vou fazer assim, né, que é mais para mostrar para você uma forma de fazer uma soma com fórmula. Então, a gente vai fazer dessa forma, até que não tem muitas informações aqui, mas se tiver várias células ali, a gente vai fazer isso uma por uma. Então, eu vou pressionar o ESC aqui para cancelar. Uma outra forma seria digitar a função soma. Igual, soma, abre parênteses. Eu vou o quê? Eu vou somar o intervalo aqui, né? Com a função é mais simples, né? A função simplifica as fórmulas extensas. Então, eu vou clicar na primeira célula, que é o E4, clico, seguro e arrasto, e venho aqui até a última célula, que é o E24. Quando eu tenho apenas uma função, eu não preciso nem fechar o parêntese. Eu já posso dar um Enter aqui direto, que ele já faz o cálculo. Então, com uma função só, não precisa fechar o parêntese. Qual seria outra forma de inserir essa função? Usando a caixa de diálogo de inserir função, que eu costumo fazer assim por lá, eu gosto de fazer por essa caixa, né? Clico aqui na guia fórmulas, a gente tem as funções separadas em categorias. Soma é uma função que pertence à matemática e trigonometria. Vou dar um clique. Ele vai exibir as funções aqui em ordem alfabética. Eu venho aqui na soma. O que vai acontecer? O Excel ele já selecionou o intervalo. Tá vendo? É 4 até 24. É isso mesmo que eu quero. Só que é o seguinte. Aqui nem sempre você vai dar um OK direto. Aqui ele pegou exatamente o intervalo que eu preciso, mas sempre olha essa caixinha aqui. Sempre olha o que ele está selecionando. Se estiver certinho, pode dar um OK. Se não, costumo fazer assim, sempre deletar e vou lá e seleciono, porque eu vou ter certeza do que eu estou selecionando, é o que eu quero aqui para o resultado da soma. E clico em OK. Está lá, eu tenho o resultado. E uma outra forma, que seria a forma mais rápida de fazer isso, seria com autossoma. Então, eu vou deletar aqui. O autossoma está aqui, ó, na guia fórmulas. Então, estando com o cursor aqui, clicando em autossoma, o que o Excel faz? Ele já cria a função soma e já seleciona um intervalo para a gente. Ó. É 4 até 24, é esse mesmo que eu quero. O autossoma ele é muito útil quando você tem informações assim para cima, né? Você tem aqui uns dados e eu quero somar aqui para cima ou para o lado esquerdo. É só clicar no autossoma que ele já identifica. Aqui seria só pressionar o Enter para obter o resultado. Um atalho aqui para usar o autossoma é o Alt igual. Se eu fizer Alt igual aqui no teclado, ele também insere a função soma. Só que o autossoma ele tem um detalhezinho importante que eu vou mostrar na próxima planilha. Ele vai ter um diferencial dependendo da disposição dos dados. Então, fiz aqui, dou um Enter, está lá. Em relação ao autossoma, eu disse que ele pega as informações que estão para cima e para o lado esquerdo. Agora, se eu tiver informação nessas duas posições, por exemplo, ó, vou colocar uns valores aqui. E aqui eu tenho valores para cima, né? Vou deixar a célula vazia aqui e vou colocar uns valores para cá. Estou aqui. Se eu usar o autossoma, o que você acha? Que ele vai pegar a informação para cima ou para o lado esquerdo? Então, aqui no caso do autossoma, ele vai dar prioridade sempre aos valores para cima. Então, pode ter valor aqui na esquerda, mas se eu clicar no autossoma, ele sempre vai para cima. Para cima é a prioridade. Ele só viria para o lado aqui, se eu não tivesse nada aqui, né? E clicasse no autossoma, ele pegaria aqui a informação para a esquerda. O autossoma funciona para cima e para a esquerda, mas não funciona para baixo, né, nem para o lado direito. Se você tiver
aqui, por exemplo, e fazer uma autossoma, ele não vai pegar daqui, ele vai pegar o número que está aqui, né? Porque tem um número aqui. Agora, se eu tiver aqui valores em lista e eu clicar aqui, ele também não pega para baixo. Então, é só para cima e para o lado esquerdo. Bom, aqui simples, eu só mostrei formas diferentes de fazer a soma. Vamos passar para a segunda planilha. A segunda planilha tem uma disposição diferente aqui. Ó. Eu tenho esses mesmos dados que estão aqui, só que já separado aqui pela região. Então, eu tenho o total do Centro-Oeste, o total do Nordeste, o total do Norte, Sudeste e Sul. Quero fazer um total geral, somando todas as informações. O que acontece? Se a gente fosse fazer pelo que eu fiz anteriormente, usando aqui a função soma, vou pegar aqui, vou usar soma e vou selecionar todo o intervalo, tá? Mas o que acontece? Ele vai me retornar um resultado errado, porque ele está incluindo aqui os subtotais, vamos dizer assim. Ó, esse aqui é um subtotal do Centro-Oeste, esse aqui é um subtotal do Nordeste. Então, se eu der OK, ó, ele vai incluir esse valor. Ver que o valor aqui é diferente, tem que dar o mesmo valor, que são os mesmos dados. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, o autossoma vai ajudar bastante, porque quando eu usar o autossoma aqui, ele já vai identificar essas linhas aqui que está somando. Então, ele vai fazer a operação só nessas linhas de total. Bem simples, ó. Clicou aqui, clica em autossoma. Olha lá o que o Excel faz. Ó. Ele é inteligente, ele já identificou que em cada uma dessas células aqui já tem um total que está somando as suas informações. Então, ele pega só as células de total. É 29, é 24, é 18, é 14, é 9. Se eu clicar aqui no inserir função, vamos ver que isso aparece em argumentos separados. Então, tenho aqui nesse número 1 é 29, número 2 é 24, número 3 é 18. Ele foi colocando em argumentos separados com ponto e vírgula aqui separando cada argumento. Então, lembra lá dos operadores de referência. A gente tem um ponto e vírgula, tem 2 pontos e tem um espaço. Então, querendo fazer essa fórmula aqui, para você soma ou algumas outras funções. Para pegar células alternadas, células ou intervalos alternados, a gente vai usando essas caixinhas aqui. Nesse exemplo, ele já fez automaticamente por causa do autossoma. Então, clicou no autossoma, ele já identificou e já somou aqui, pegando só os valores do subtotal. Bem rápido, né? Bem prático. Bom, tudo até agora que soma. Agora, se eu quisesse uma soma com critério, eu não quero somar todas as informações. Por exemplo, vou considerar aqui nossa coluna de quantidade, se eu quiser saber qual o total que o vendedor Sérgio vendeu, ou qual o total do Centro-Oeste, como está mostrando aqui, né? Mas numa disposição diferente, ou datas aqui também. Então, eu consigo fazer soma com critério, usando a função soma-C. A gente vai ver aqui agora, na próxima planilha. Soma-C, eu tenho aqui um resumo por região, então eu quero fazer uma soma de acordo com a região. A primeira aqui é o norte. Soma-C, função de matemática e trigonometria. Já estou aqui na guia fórmulas, vou clicar aqui onde eu quero o resultado. Clico em matemática e trigonometria e vamos lá para o soma-C. Opa, estou aumentando aqui uma função diferente. Soma-C. O que o soma-C tem aqui de argumento? Intervalo, critérios, intervalo soma. Então, a gente vai preencher esses argumentos aqui. O intervalo ele está totalmente ligado ao critério. Então, se o meu critério não é aqui norte, não é região norte, eu posso inserir os argumentos aqui sem ser na ordem, tá? Posso ir aqui no critério tranquilamente, clicar aqui, ele já apareceu como norte aqui. Então, esse é o meu critério. Então, para saber identificar aqui o que é intervalo e o que é o intervalo soma, é simples. Esse intervalo aqui vai estar totalmente ligado ao critério. Então, se eu estou procurando norte, esse intervalo tem que ser uma coluna que tenha norte dentro do intervalo, que no caso é a região. Eu não poderia aqui selecionar vendedores, porque não vai achar norte aqui. Não poderia selecionar as datas aqui, porque não vai achar. Então, esse intervalo tem que ter um critério. Assim você identifica o que é o intervalo, baseando aí no seu critério. Né? No meu caso aqui é o norte. Então, eu vou selecionar a coluna de região aqui. Então, estou dizendo para o Excel. Excel, procura norte dentro desse intervalo aqui. Beleza, ele vai achar. Mas e agora? O que tem que fazer? Tem que somar. Então, eu vou dizer para o Excel onde é que estão os valores para ele somar, que é o intervalo soma. Então, dentro desse intervalo, procura norte, mas soma aqui na coluna de quantidades. Ó. O que acontece aqui é o seguinte, ele vai procurar aqui, por exemplo, norte, ele achou. Vai pegar esse valor aqui, 5.000.
Aí vai vir até achar o próximo norte. O norte aqui vai somar com 4.944. Depois vai vir outro norte aqui e soma com 5.517. Até dar o resultado. Vou clicar em OK. Eu tenho lá. Vou usar o pincel aqui para formatar igual os valores. Vamos só confirmar aqui, ó. Eu tenho esse primeiro norte aqui. Tenho o segundo norte aqui. Vou selecionar aqui usando o Ctrl, que vai mostrar para a gente o total. Acho que são só esses, né? 15.461 é o mesmo valor que aparece aqui, ó, como soma. Então são essas três informações que o soma C retornou para a gente, né? Bom, agora, para fazer aqui as outras regiões, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro voltar aqui no inserir função e vou fixar esses intervalos. Fixar o intervalo e o intervalo soma. Para quê? Para eu poder puxar na alça aqui, não precisa fazer fórmula por fórmula. Então eu vou aqui, ó, selecionar, pressionar a tecla F4, fixei aqui com o cifrão e aqui também o intervalo soma. Não pode esquecer, tem que fixar os dois. Vou fixar o critério aqui? Não. Por quê? Porque eu quero que o critério desça mesmo. Quando eu puxar na alça aqui para baixo, eu quero que o G3 passe a ser G4, para ele buscar o Nordeste. Depois G5, depois GC, depois G7. Então esse aqui vai poder mudar. O que não muda são os intervalos aqui, né? O intervalo de procura e o intervalo de soma. Então, OK. Vou puxar aqui e a gente já vai ter todos os resultados aí de soma para todas as regiões utilizando o soma C com apenas um critério, tá? Aqui é a soma por região. Vamos fazer agora o resumo por vendedor, mas utilizando sempre um critério só. Para fazer aqui, ó, é mais para praticar, mas o procedimento é muito parecido. Eu vou lá em fórmulas, matemática e trigonometria, vamos pegar aqui o soma C. Em intervalo, agora o detalhe é o seguinte, lembra que aqui eu falei, ó, esse intervalo está totalmente ligado ao critério. Meu critério agora é vendedor, então o intervalo não pode ser região, o intervalo tem que ser vendedor. Então seleciono todo o intervalo, sem se preocupar em selecionar só o seu critério. Você poderia pensar, se eu estou procurando a soma do Paulo, tem que somar só as células que tem Paulo? Não, selecionar o intervalo inteiro. Aqui no critério você vai dizer, quero como critério Paulo. E no intervalo soma, a gente vem aqui com as quantidades. Novamente, eu vou usar o F4 aqui para fixar. Vou dar um OK. Eu vou ter o resultado aqui do Paulo. Vou usar aqui também novamente o pincel para copiar a formatação. Vou puxar na alça e a gente tem todos os resultados. O Sérgio aqui não deu. Sim, detalhe importante. Ó. Aqui, quando eu fiz a tabela, eu coloquei o Sérgio com acento aqui. E aqui ele está sem acento. É bom também para identificar isso aí, né? Que às vezes você está procurando aqui uma informação, não está achando o que deu erro. O que deu zero aqui, no caso, não erro. Mas ele não somou a informação. Porque ó, tem que ser exatamente igual. Aqui ele está com acento, aqui ele está sem acento. Vou pegar isso aqui, vou copiar. E vou colar aqui. Ó, agora já apareceu. Então é importante que o nome seja exatamente igual ao que está sendo mostrado na lista. Então, soma C para somar com um critério. Tem um critério para somar, uso soma C. Vamos fazer um segundo exemplo aqui do soma C, olha, soma C2, que é o seguinte, agora eu tenho aqui uma data. Tem umas datas aqui, né? Eu quero fazer uma soma aqui de acordo com essa data. Simples também. Novamente, eu vou usar o soma C, fórmulas, matemática e trigonometria. Soma C. Meu intervalo agora são as datas, tá? Porque o meu critério aqui é uma data. Então, intervalo é esse intervalo aqui. Meu critério é essa data que está aqui. Vou clicar na célula. Então, ele vai procurar essa data dentro desse intervalo. E como o intervalo soma, eu vou selecionar as quantidades. E vou clicar em OK. Eu tenho lá o resultado dessa data aqui. O total de quantidades que foi vendido, né? Nessa data aqui. Agora, qual vai ser o diferencial aqui desse exemplo? Vai ser o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, vou fazer uma alteração. Vou pegar esse sábado aqui, né? Vou dar um Ctrl C, dar um Ctrl V. Sábado 17/1 de 2015 eu tenho aqui 5.000, que é essa quantidade aqui. Só aparece uma vez, né? Se a gente repetir esse sábado aqui, ó, em outra célula, ele vai somar. Tá aqui.
Agora, o que acontece? Se eu quisesse saber qual é o total de quantidades vendida em todos os sábados, repara que aqui tem um sábado, mas com datas diferentes. Tem um sábado que é dia 17/1, eu tenho um sábado aqui repetiu, né, que eu copiei agora, tem 10/1, tem 31/1, então o sábado aparece algumas vezes aqui. Então eu quero fazer uma análise, eu tô com a minha loja aqui funcionando aos sábados, será que está valendo a pena abrir a loja no sábado? Tem vendido bem no sábado? Vamos fazer uma análise aqui sobre o dia da semana sábado. Como é que eu vou somar todos os sábados? Ainda vamos utilizar aqui uma alteração de um operador aqui, que vai fazer essa função de retornar o sábado e qualquer coisa que vier depois do sábado. Então, no critério aqui, eu vou digitar sábado. Claro que se eu deixar assim, não vai retornar nada, porque não tem uma célula com sábado aqui. Vai vir sempre alguma coisa depois. O que eu faço? Eu coloco o asterisco. Colocando o asterisco aqui, eu estou dizendo para o Excel. Excel, procura nessa coluna de datas quem começa com sábado e o que vier depois, qualquer coisa. Pode ser aqui o 17, pode ser o 10, pode ser o 31, qualquer coisa que vier depois. Ele já colocou aqui entre aspas, quando eu cliquei no próximo argumento. Então tem sábado asterisco. Vou dar um OK e eu tenho aqui o total de quantidades vendidas em todos os sábados. Vamos só confirmar aqui o valor. Tem esse valor aqui e tem esses 3 aqui, né, na sequência. São só esses 4. É aqui, 27.165. Está aqui, 27.165. Então, dessa forma, você poderia fazer... aqui eu até poderia colocar todos os sábados, só para ilustrar melhor, que eu não estou usando essa célula aqui para critério. E aí você poderia fazer isso com vários deles. Quero saber domingo, quero saber terça-feira. É só colocar o asterisco aqui, que ele vai entender que é o que vier depois do que você digitou, ele vai trazer como resultado. Bom, esse foi o segundo exemplo do Soma C. Vamos aqui agora para o Soma 6. Você viu que nas duas planilhas eu usei um critério só. Aqui eu usei um critério por região, aqui eu usei um critério por vendedor e aqui eu usei um critério por data. E se eu quiser mais de um critério, 2 ou mais? Porque no Soma C, quando eu clico aqui, vou voltar aqui na caixinha do inserir função, não tem mais nada, não consigo acrescentar nada aqui, eu só tenho intervalo, critérios e intervalo soma. Se eu precisar, por exemplo, como esse exemplo aqui agora, eu quero fazer uma soma total de quantidades na região norte pelo vendedor Paulo. São 2 critérios. Nesse caso, eu vou utilizar o Soma 6. Que o Soma 6 eu consigo fazer 2 ou mais critérios para retornar essa soma, né? A função Soma 6 também pertence à categoria Matemática e Trigonometria. Vou clicar aqui. Se a barrinha de rolagem aqui, pegar o Soma 6 aqui. Soma 6, ele tem, conforme eu vou clicando aqui, ele vai vendo os argumentos da função. Então tem um total de 127 argumentos aqui, que são os 127 intervalos e critérios, né? Contando lá com o intervalo soma, dá de argumento para a função 128. Mas de intervalo e critério são 127. Então você pode fazer aqui vários intervalos e vários critérios. Você tem como somar utilizando aqui vários critérios. O detalhe aqui que a gente tem que ter atenção é que no Soma 6, o intervalo soma ele é o primeiro argumento. Lá no Soma C, ele é o último. Lá no Soma C é intervalo, critério, intervalo soma. Sempre assim, nessa ordem. Já no Soma 6, o intervalo soma vem primeiro. Porque depois é só a gente ir configurando os intervalos dos critérios, né? Seguindo aqui uma numeração. Então aqui eu já seleciono o que eu quero somar. Eu venho aqui nas quantidades, né? Então eu já digo para o Excel, tem que somar aqui. Agora, quais são os critérios? Quais são os intervalos dos critérios? A gente vem fazendo aqui. Então, quando você vai clicando, ele vai adicionando os argumentos. Então eu vou começar aqui com as regiões. A ordem não influencia, né? Vou começar pelas regiões. Então, dentro desse intervalo, eu quero procurar norte. Intervalo critério 2, que são os vendedores, eu seleciono aqui. E vou pegar aqui o vendedor Paulo. Opa. Vendedor. Intervalo critério 2, Paulo. Já tem o resultado aqui, né, de uma soma com 2 critérios, norte e Paulo. Vou dar um OK. Eu já tenho esse resultado aqui. Vou também pegar aqui o pincel para copiar a formatação. Agora,
a gente vai automatizar essa fórmula aqui. Então não precisa fazer uma por uma, eu consigo fazer uma fórmula só e utilizar a alça de preenchimento. Só que vai ter que ter atenção aqui em relação ao cifrão. Então vamos entrar aqui no inserir função, né, na caixinha. Aqui, ó, intervalo soma. Vou selecionar, pressionar F4 para fixar aqui a referência como a gente já fez anteriormente. Intervalo critérios também. Todos os intervalos eu vou selecionar aqui e já fixar porque eles vão ficar fixos aqui em linha e coluna. Agora, os critérios, aí tem que ter um pouco de atenção. Por quê? Porque se eu simplesmente colocar um F4 aqui, então, ok, o que vai acontecer? Ele vai repetir o mesmo valor. Por quê? Porque ele não saiu daqui, ó, de norte de Paulo. Quando eu vim para o lado aqui, ele teria que vir para o William, para o Jaime e para o Sérgio. Quando eu vim aqui, vamos puxar para baixo, ó, ele teria que vir aqui, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, não veio porque eu fixei os dois. Então, nesse caso aqui, eu não vou usar o F4 direto. Vou até usar o F4, mas sem fixar ele em coluna ao mesmo tempo. Vou voltar aqui. Aqui eu selecionei, pressionei F4. O Excel fixa coluna e linha. Vou pressionar o F4 novamente. O Excel vai fixar só a linha. Esse critério aqui é o do norte. Então, a linha fixa aqui não é o que eu preciso, porque se eu fixar a linha 3, quando eu puxar para baixo, ele não vai vir para os outros, não, para as outras regiões. Então, não é a linha 3 que eu quero fixar, a coluna G. Então, vou pressionar o F4 novamente. Ele fixou aqui só a coluna G. Isso vai funcionar, ó, quando eu puxar para baixo, esse 3 vai descer. 4, 5, 6 e 7. É isso que eu preciso. Só que quando eu puxar para o lado, aí não muda. A coluna G permanece fixa. Já aqui no vendedor é o contrário. Ó. Eu não vou fixar a coluna. A coluna H ela tem que andar para o lado. Eu vou fixar a linha 2, porque a linha 2 não pode descer quando eu puxar para baixo. Então eu vou dar um F4 aqui novamente. E eu tenho agora fixo a linha 2. E aí é só ter atenção aqui para você fazer uma fórmula só, né? Não precisa repetir a fórmula das outras células. Dou ok. Agora eu consigo puxar na alça aqui para baixo e também para o lado. Ó. E aí aqui onde deu 0, que provavelmente não teve vendas, né? Que é aqui Centro-Oeste, Paulo. Vamos fazer um filtro aqui, só para confirmar aqui. Escolhi o Paulo aqui. Ó, Paulo não tem nada no Centro-Oeste, por isso que deu 0 aqui. Então, nossa fórmula está feita aqui. Ó. Soma 6, utilizando dois critérios, vendedor e região. Clicando no inserir função. Lembrando aqui que se você precisar de mais intervalos e mais critérios, é só descer aqui ó, a barra de rolagem e inserindo essas informações. Bom, e vamos para a última planilha, que é um outro exemplo do soma 6. Agora utilizando o intervalo de datas. E aqui também vai ter um detalhezinho que você vai ter que ter atenção quando o critério está na célula. A gente já usou o critério em células aqui. Só que agora é o seguinte, ó, eu vou ter que usar um operador antes da célula. Eu quero fazer um total entre intervalo de datas. Então tem que ser maior ou igual a essa célula aqui e menor ou igual a essa célula aqui. A gente vai ter que fazer um detalhezinho lá no critério. Então vamos lá, vou fazer aqui. Vamos lá em fórmulas, matemática e trigonometria. Vou pegar o soma 6. Está aqui. Intervalo soma, eu já pego as quantidades, né? Já seleciono aqui esse intervalo, que é onde eu quero somar. Intervalo critérios 1. O meu critério vai ser baseado em datas. Então vai ser essa data de venda aqui, ó, que eu vou selecionar. Aqui. Aí, ó, eu tenho agora o critério. O critério tem que ser o seguinte. Ele começa aqui, dia 1º de 2015. Então tem que ser maior ou igual a essa data que está aqui. Vou dar um clique. O que vai acontecer? Quando eu faço isso, o Excel coloca entre aspas o critério. Isso é normal. A gente viu lá quando eu fiz os outros exemplos, tanto por soma 6 quanto por soma C. A gente vê que do lado aqui ele coloca essa informação entre aspas. Eu vou clicar aqui no intervalo critério 2. Só que aí, ó, olha como é que fica o meu critério. Maior ou igual a H3. Então o Excel não entendeu aqui que tem que ser maior ou igual a data. Como esse H3 entrou dentro das aspas, ele coloca H3 aqui como critério. E não pode, não tem que ser H3, tem que ser o valor da célula. Então esse H3 aqui tem que ficar fora das aspas. Quando eu faço referência a uma célula, não pode ficar dentro das aspas. Então eu vou colocar aspas aqui. E vou apagar aqui. Só que tem mais um detalhe. O Excel não vai entender isso aqui. Se eu der um clique aqui no próximo argumento, ó, ele vai dar inválido.
Por quê? Precisa ter uma ligação entre eles. Maior ou igual H3, mas tem que ter uma coisa antes para ligar eles. Quem é que concatena as informações? Quem é que liga as informações? O E comercial pode ser também a função concatenar. Nesse caso aqui é mais simples usar o E. Então eu vou vir aqui, ó, depois das aspas e colocar o E comercial. Isso vai fazer com que o Excel entenda que eu estou concatenando o maior ou igual e o valor da célula. Repara que aqui já apareceu, ó, maior ou igual, aqui é a data, só que a data não formatada, né? É assim que o Excel enxerga a data, mas não tem problema não, mesmo não aparecendo igual tá aqui, porque isso aqui é só uma máscara, né? O Excel enxerga a data dessa forma aqui. Agora eu já consigo fazer isso, ele concatena o meu operador, maior ou igual, junto com o valor da célula. Eu vou fazer aqui, ó, no intervalo critério 2, pegando também a data, e o intervalo agora vai ser menor ou igual, eu vou colocar aqui entre aspas, esse menor ou igual, e aqui, ó, o E comercial, pegando o valor aqui, que é o day ou até. Então, eu já tenho dessa data aqui até essa aqui. Vou clicar em OK. E eu tenho agora um total de quantidades vendidas dentro desse intervalo aqui, que vai do mês de janeiro até o mês de fevereiro. E aí, se eu alterar ó, aqui, eu quero visualizar só dentro do período de janeiro. É só mudar esse mês aqui, né, para o mês 1. E aqui vamos colocar o 31. E aí eu já tenho as informações só dentro de um mês, do dia 1º do 1 ao 31 do 1. Eu quero ver aqui até julho, por exemplo, até junho, né? Fazer uma análise de 6 meses. Então eu venho aqui para o mês 6. Dou um Enter. Aqui deu 0. Provavelmente aqui, ó, deve ser porque o julho não foi até 31. Foi até 30. Tem que cuidar também nessas datas, né? Se eu colocar até uma data que não tem ali, no caso junho até 31, até 30, e a gente colocou 31, ele não vai funcionar. Mas aí é só alterar aqui, que é simples. Então tem essa análise de 6 meses. Aí você vai alterando aqui. Pode alterar o início também, não quer dizer que vai ser sempre de janeiro. Se eu quisesse, eu quero uma análise de março até junho. Então vou colocar o 3 aqui. Eu tenho de março a junho e ele vai mudando o resultado aqui. Bom, meu amigo, chegamos ao final dessa aula. Uma aula sobre as funções de soma do Excel, as mais importantes. Falamos aqui sobre a função soma, bem simples, formas diferentes de fazer a função soma. Aqui no autossoma você viu que se eu tiver dentro de um intervalo alguns subtotais, o autossoma já identifica isso automaticamente. Então já faz a operação só nos subtotais, isso é bem interessante. No soma C, fizemos exemplo de somar por região, somar por vendedor e somar aqui com o critério de usar o asterisco, que significa qualquer coisa que vier depois. Então, sábado, asterisco, eu vou somar tudo que tiver sábado na célula, né? Depois passamos por soma 6, que é uma soma com vários critérios. Você pode querer fazer aqui uma soma envolvendo 2 ou mais critérios, ou soma 6, né? Quando é um critério só, o soma C. Aqui um exemplo de soma entre vendedor e região, e aqui um intervalo entre datas. Bom, então, chegamos ao final da aula. Qualquer dúvida se deixa aqui abaixo nos comentários. Faz o download aí desse material de apoio. Tem essa planilha aqui para você praticar. Tem um exercício também para você se aprofundar mais no tema aí. Então, qualquer dúvida, só colocar aqui abaixo nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula. Que a gente aprendeu lá no começo sobre fórmulas. Eu pegaria aqui, né, o sinal de igual, ia clicando aqui nas células, por exemplo, eu tenho aqui o E4, ia somando manualmente, mais o E5, mais o E6, mais o E7, e assim por diante. Claro que eu não vou fazer assim, né? Que é mais para mostrar para você uma forma de fazer uma soma com fórmula. Então, a gente vai fazer dessa forma, até que não tem muitas informações aqui, mas se tiver várias células ali, a gente vai fazer isso uma por uma. Então, eu vou pressionar o Enter aqui para cancelar. Uma outra forma seria digitar a função soma. Igual, soma, abre parênteses. Eu vou o quê? Vou somar o intervalo aqui, né? Com a função é mais simples, né? A função simplifica as fórmulas extensas. Então, eu vou clicar na primeira célula, que é o E4, clico, seguro e arrasto, e venho aqui até a última célula, que é o E24. Quando eu tenho apenas uma função, eu não preciso nem fechar o parêntese. Eu já posso dar um Enter aqui direto, que ele já faz o cálculo. Então, com uma função só, não precisa fechar o parêntese. Qual seria outra forma de inserir
Aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel dominando fórmulas e funções. Nessa aula, vamos falar sobre as funções que fazem soma no Excel. A gente tem a função soma, que é uma função bem simples, bem utilizada. Vou falar também sobre o autossoma, sobre a função soma-C, que é quando a gente quer fazer uma soma mediante um critério. E se você tiver 2 ou mais critérios, a gente vai utilizar o soma-6 para fazer essa soma aí com alguns critérios, né? Então vamos lá para a nossa aula. Bom, eu tenho aqui uma planilha que mostra dados sobre data de venda, região, vendedor, quantidade em quilos, né? Tem algumas informações aqui. Eu estou aqui na planilha soma. O que eu vou fazer aqui? Uma soma simples, né? Total aqui embaixo. Eu vou clicar aqui na célula onde eu quero o resultado. Célula E25. Vou fazer soma. Eu poderia fazer essa soma de várias formas. Fazendo com uma fórmula, em autossoma, o que o Excel faz? Ele já cria a função soma e já seleciona um intervalo para a gente. É 4 até 24, é esse mesmo que eu quero. O autossoma, ele é muito útil quando você tem informações assim para cima, né? Você tem aqui uns dados, eu quero somar aqui para cima ou para o lado esquerdo. É só clicar no autossoma que ele já identifica. Aqui seria só pressionar o Enter para obter o resultado. Um atalho aqui para usar o autossoma é o Alt igual. Se eu fizer Alt igual aqui no teclado, ele também insere a função soma. Só que o autossoma ele tem um detalhezinho importante que eu vou mostrar na próxima planilha. Ele vai ter um diferencial dependendo da disposição dos dados. Então fiz aqui, dou um Enter, está lá. Em relação ao autossoma, eu disse que ele pega as informações que estão para cima e para o lado esquerdo. Agora, se eu tiver informação nessas duas posições, por exemplo, ó, vou colocar uns valores aqui, e aqui eu tenho valores para cima, né? Vou deixar a célula vazia aqui, vou colocar uns valores para cá. Essa função, usando a caixa de diálogo de inserir função, que eu costumo fazer assim por lá, eu gosto de fazer por essa caixa, né? Clico aqui na guia fórmulas, a gente tem as funções separadas em categorias. Soma é uma função que pertence à matemática e trigonometria, vou dar um clique. Ele vai exibir as funções aqui em ordem alfabética, eu venho aqui na soma. O que vai acontecer? O Excel ele já selecionou o intervalo. Tá vendo? É 4 até 24, é isso mesmo que eu quero. Só que é o seguinte, aqui nem sempre você vai dar um OK direto. Aqui ele pegou exatamente o intervalo que eu preciso, mas sempre olha essa caixinha aqui. Sempre olha o que ele está selecionando. Se estiver certinho, pode dar um OK. Se não, costumo fazer assim, sempre deletar e vou lá e seleciono, porque eu vou ter certeza do que eu estou selecionando, é o que eu quero aqui para o resultado da soma. E clico em OK. Está lá, eu tenho o resultado. E uma outra forma, que seria a forma mais rápida de fazer isso, seria com autossoma. Então eu vou deletar aqui. O autossoma está aqui, ó, na guia fórmulas. Então, estando com o cursor aqui, clicando. Estou aqui. Se eu usar o autossoma, o que você acha? Que ele vai pegar a informação para cima ou para o lado esquerdo? Então, aqui no caso do autossoma, ele vai dar prioridade sempre aos valores para cima. Então, pode ter valor aqui na esquerda, mas se eu clicar no autossoma, ele sempre vai para cima. Para cima é a prioridade. Ele só viria para o lado aqui, se eu não tivesse nada aqui, né? E clicasse no autossoma, ele pegaria aqui a informação para a esquerda. O autossoma funciona para cima e para a esquerda, mas não funciona para baixo, né? Nem para o lado direito. Se você tiver aqui, por exemplo, fazer um autossoma, ele não vai pegar daqui, ele vai pegar o número que está aqui, né? Porque tem um número aqui. Agora, se eu tiver aqui valores em lista e eu clicar aqui, ele também não pega para baixo. Então, é só para cima e para o lado esquerdo. Bom, aqui simples, eu só mostrei formas diferentes de fazer a soma. Vamos passar para a segunda planilha. A segunda planilha tem uma disposição diferente aqui, ó. Eu tenho esses mesmos dados que estão aqui, só que já separado aqui pela região. Então, eu tenho o total do Centro-Oeste, o total do Nordeste, o total do Norte.